Homem encontra garota, dormindo em uma parada de ônibus sozinha na neve, e quando ela acorda diz, ele é o milagre. O ar gelado da noite cortava como vidro. Para Ricardo, o frio era apenas mais um dado, um número na previsão do tempo que ele checava em seu relógio inteligente antes de sair do escritório. O prédio era um gigante de vidro e aço, um monumento ao seu próprio sucesso, e lá de cima, do seu andar, a cidade parecia um mapa de conquistas. Um tabuleiro de xadrez onde ele movia as peças com maestria. Aos 32 anos, ele tinha o toque de Midas. Tudo em que apostava se transformava em ouro, em números crescentes, em gráficos que apontavam para o céu. Mas naquela noite, algo estava diferente. O ar dentro do carro de luxo que o aguardava pareceu subitamente sufocante. A poltrona de couro, uma prisão. Pode ir, Jorge. Vou caminhar um pouco, disse ele ao motorista. A voz soando estranha até para si mesmo. A surpresa no rosto do homem foi evidente, mas ele apenas assentiu. Ricardo raramente fazia algo sem um propósito, sem uma agenda. Caminhar na noite mais fria do ano não estava em nenhum de seus planos. Ele ajustou a gola de seu pesado e caro casaco de lã, sentindo o tecido de luxo contra a pele. O vento úmido, típico do inverno rigoroso do sul, encontrou o caminho por baixo das roupas. Um lembrete desconfortável da realidade fora de suas salas, com temperatura controlada. Ele andou sem rumo por alguns quarteirões, as mãos nos bolsos, a mente, pela primeira vez em muito tempo, vazia de estratégias e negociações. Foi então que ele virou uma esquina, saindo da avenida principal para uma rua menos movimentada, onde a cidade parecia respirar mais devagar. E foi lá que ele as viu. Sob a luz amarelada e fraca de um poste que piscava intermitentemente, a cena o atingiu com a força de um soco no estômago. Sentada em um banco de metal gelado, uma mulher tentava, com um desespero silencioso e feroz, proteger uma criança pequena do frio implacável. O corpo dela era um escudo frágil contra o vento. O casaco que dividiam era fino, pateticamente inadequado para a crueldade daquela noite. A menina, aninhada no colo da mãe, tremia de uma forma que era impossível ignorar. Um tremor violento que sacudia seu corpo minúsculo, apesar de todos os esforços da mãe para envolvê-la em um abraço. Ricardo parou. O mundo dos negócios, das fortunas e do poder pareceu evaporar, substituído por aquela imagem crua e dolorosa. Ele observou por um instante o coração, que ele pensava ser treinado para a indiferença, batendo de forma descompassada. Não era pena o que ele sentia. Era algo mais profundo, quase um choque. Havia uma dignidade no rosto da mulher, na maneira como ela erguia o queixo contra o vento, no jeito como seus olhos, mesmo cansados, nunca deixavam de vigiar a filha. Ela não pedia nada, ela apenas resistia. Aquela resistência silenciosa o quebrou. Ele respirou fundo, o ar gelado queimando seus pulmões, e se aproximou. Ele se moveu com uma cautela que não lhe era natural, com passos lentos para não assustá-las, para não parecer uma ameaça. Ele parou a uma distância respeitosa. "Senhora, com licença", ele disse, a voz surpreendentemente calma, sem o tom de comando que usava todos os dias. "Eu vi que estão com frio. Por favor, aceitem meu casaco para a pequena." A mulher, Sofia, ergueu o olhar. Seus olhos eram grandes e escuros. E neles Ricardo viu um flash de surpresa, seguido imediatamente por uma desconfiança profunda, quase animal. Era o olhar de alguém que aprendeu da maneira mais dura que a gentileza muitas vezes vem com um preço. Ela o analisou, seu olhar varrendo seu terno caro, seus sapatos polidos, sua aparência de outro mundo. Ela abriu a boca para recusar, o orgulho formando uma barreira invisível. Mas então Lia, sua filha, soltou um gemido baixo e tremeu com mais força em seus braços. O som quebrou a resolução de Sofia. O bem-estar de sua filha era mais forte que qualquer orgulho. Ela assentiu, uma única vez, um movimento curto e tenso. Ricardo não hesitou. Ele tirou seu pesado casaco de lã, o calor de seu próprio corpo ainda preso no tecido. Com cuidado ele se aproximou e envolveu o casaco nos ombros da menina.
O material era grosso e macio, e a criança pareceu afundar nele. O cheiro de perfume caro e calor envolvendo-a instantaneamente. Os tremores começaram a diminuir quase que de imediato. Lia suspirou, um som de puro alívio, e se aninhou mais fundo no abraço da mãe, agora protegida pelo casaco que era quase do seu tamanho. Conheço um lugar seguro, continuou Ricardo, recuando um passo para dar-lhes espaço. Sua mente, sempre rápida, já tinha traçado um plano. É um abrigo que a minha fundação apoia. É quente, tem comida e camas limpas. Eu posso levar vocês até lá. Não precisam se preocupar com nada. Ele esperava mais desconfiança, talvez uma recusa, mas o calor do casaco parecia ter derretido uma parte do gelo. Sofia olhou para a filha, que agora a encarava com os olhos grandes e calmos, o rostinho emoldurado pela gola escura do casaco de Ricardo. E então, a menina falou. Sua voz era pequena, mas clara como um sino na noite silenciosa. Ela olhou primeiro para o homem alto e depois para a mãe, o olhar cheio de uma inocência que o mundo ainda não tinha conseguido roubar. Mamãe, ele é o milagre que você pediu? Sussurrou ela. A pergunta pairou no ar gelado. Não foi dirigida a ele, mas o atingiu em cheio, derrubando uma muralha que ele nem sabia que existia ao redor de seu coração. Milagre. Uma palavra que não pertencia ao seu vocabulário de fusões, aquisições e lucros. De repente, ele não era mais um magnata, um homem de sucesso, um lobo de Wall Street. Ele era um homem em uma rua escura, confrontado com o peso de uma pergunta de uma criança. Pela primeira vez em anos, talvez na vida inteira, ele não estava pensando em números ou resultados. Ele estava pensando no que significava ser a resposta para a prece de alguém. O frio da noite não parecia mais tão cortante. Algo novo, e talvez um pouco assustador, começava a nascer dentro dele. O caminho até o abrigo foi percorrido em um silêncio denso, quase tão palpável quanto a névoa fria que embaçava os vidros do carro de luxo de Ricardo. Ele dirigia com uma concentração que normalmente reservava para fechar negócios de milhões. Cada sinal vermelho, cada curva, parecia amplificado. Ao seu lado, Sofia estava imóvel, uma estátua de vigilância. Suas mãos não deixaram o colo, e seu olhar estava fixo na paisagem urbana que passava, embora fosse claro que ela não via nada. Ela estava imersa em seus próprios pensamentos, um turbilhão de alívio e medo. No banco de trás, Lia dormia profundamente. Um anjinho aninhado no casaco de lã escura, o rosto sereno, finalmente livre da tensão do frio. O único som era a sua respiração suave. Para Ricardo, o silêncio era ensurdecedor. A palavra milagre ecoava em sua mente, rebatendo contra as paredes de sua lógica. Ele era um homem de causas e efeitos, de ações e reações previsíveis. Milagres não entravam na equação. No entanto, o peso daquela palavra, dita com tanta pureza, o desarmou completamente. Ele olhou de relance para a mulher ao seu lado. O perfil dela era orgulhoso, as linhas de seu rosto marcadas por uma dureza, que a vida lhe impusera, mas também por uma força inabalável. Ele não sabia nada sobre ela, mas sentia uma admiração incômoda por sua resiliência. O abrigo comunitário não ficava em uma área nobre. Era um prédio antigo, de tijolos, mas assim que Ricardo estacionou e eles entraram, a atmosfera mudou. O ar era quente e cheirava a sopa e a desinfetante, um cheiro de lar, de cuidado. O lugar era modesto, com móveis simples e paredes que precisavam de uma nova mão de tinta, mas era impecavelmente limpo e irradiava uma sensação de segurança. As poucas pessoas no saguão falavam em voz baixa e uma luz suave iluminava o ambiente. Uma senhora de cabelos brancos e um sorriso que parecia capaz de aquecer o inverno mais rigoroso levantou-se de trás de uma mesa de recepção. Ricardo, que surpresa vê-lo a esta hora. Boa noite, Helena, disse ele, a voz baixa e discreta. Ele se inclinou e falou com a diretora, garantindo que sua voz não chegasse até Sofia, que permanecia perto da porta, segurando a mão de Lia, agora sonolenta e um pouco desorientada. Tenho 2 novas hóspedes para você, uma mãe e uma filha. Por favor, garanta que elas tenham tudo o que precisam. Um quarto privativo, se possível. Comida, roupas quentes,
o que for necessário. Helena olhou para Sofia e Lia com uma compaixão instantânea e profissional. Claro, Ricardo, não se preocupe, elas estarão em boas mãos. Ricardo tirou a carteira, mas em vez de pegar um cartão de visitas de uma de suas empresas, ele pegou um cartão branco e liso, com apenas seu nome e um número de telefone pessoal gravado em relevo. Ele o entregou a Helena. Se precisarem de qualquer coisa para elas ou para o abrigo, por favor, me ligue. A qualquer hora, disse ele antes de se virar para Sofia. A cautela dela era uma armadura. Ela observava cada movimento dele, cada palavra trocada com a diretora, tentando decifrar o enigma daquele homem. Em seu mundo, um mundo de portas fechadas e promessas vazias, gestos como aquele eram o prelúdio de uma cobrança, de uma dívida que ela não teria como pagar. A gratidão lutava uma batalha feroz contra o instinto de autopreservação, que a mantivera de pé por tanto tempo. Aquele homem a salvara e a sua filha de uma noite terrível, talvez perigosa, mas a um custo que ela ainda não conhecia. Ricardo se aproximou dela, mantendo a mesma distância respeitosa de antes. Vocês estarão seguras aqui. Descansem. Sofia finalmente encontrou a voz. Obrigada, disse ela. A palavra saiu baixa, quase um sussurro, mas carregada de uma sinceridade inegável. Era tudo o que ela podia oferecer, uma pequena moeda de gratidão em um oceano de necessidade. Ela apenas assentiu, ainda processando a gentileza surreal da situação. Ele sorriu levemente, um gesto que não alcançou completamente seus olhos, ainda pensativos. Quando ele se virou para sair, uma mãozinha se soltou da saia de Sofia. Lia, agora mais quentinha e segura no ambiente acolhedor, deu um passo à frente. Obrigada, moço do casaco quentinho, disse ela, a voz infantil e clara, acenando com a mão. Desta vez, o sorriso de Ricardo foi genuíno. Alcançou seus olhos, suavizando as feições sérias e cansadas. Ele se sentiu atingido por uma segunda onda de emoção pura e inesperada. Ele acenou de volta para a menina. De nada, pequena. E então, ele se foi, saindo do calor do abrigo e voltando para a noite fria, agora sem o seu casaco pesado. O vento pareceu morder com mais força, mas ele mal notou. Sua mente não estava no frio, mas no eco de duas frases: o milagre que você pediu e o moço do casaco quentinho. Ele deixou para trás um casaco de lã caríssimo e levou consigo algo infinitamente mais valioso e confuso. Dentro do abrigo, Helena conduziu Sofia e Lia a um pequeno quarto nos fundos. Tinha duas camas simples com cobertores grossos e dobrados, uma pequena cômoda e uma janela que dava para um pátio interno. Era o lugar mais seguro e quente em que Sofia estivera em meses. Ela colocou Lia na cama e a menina adormeceu quase instantaneamente, um pequeno sorriso nos lábios. Para Sofia, aquele alívio era tão imenso que quase doía. Mas enquanto ela se sentava na beira da outra cama, o mistério daquela noite a envolvia. Em seu mundo, nada era de graça. A gentileza tinha um preço. A ajuda vinha com condições. Aquele homem, Ricardo, era uma anomalia. Um ato de bondade tão grande e desinteressado era algo que ela não sabia como processar. E assim, mesmo no calor e na segurança do abrigo, ela permaneceu alerta, com o coração em guarda, protegendo a si mesma e, acima de tudo, sua filha, do próximo golpe que ela tinha certeza de que a vida inevitavelmente daria. A noite estava salva, mas a luta, ela sabia, estava longe de terminar. A manhã seguinte nasceu cinzenta e fria, mas Ricardo mal notou. Pela primeira vez em anos, o brilho da tela de seu computador, exibindo os movimentos do mercado financeiro asiático, não conseguiu prender sua atenção. Sua mente estava a quilômetros de distância, em um prédio de tijolos modesto, com uma mulher de olhos desconfiados e uma menina que falava de milagres. Ele tentou se concentrar, forçar-se a entrar no modo de trabalho implacável que o levara ao topo, mas era inútil. A imagem de Lia tremendo de frio e a dignidade silenciosa de Sofia estavam gravadas em sua memória. Movido por um impulso que ele não conseguia e nem tentava racionalizar, ele pegou seu telefone pessoal e discou o número do cartão branco. Helena atendeu no segundo toque, a voz calorosa como na noite anterior. Helena, é o Ricardo.
Desculpe ligar tão cedo, eu só queria saber como elas estão. A pergunta saiu mais hesitante do que ele pretendia. Do outro lado da linha, o sorriso de Helena era audível. Ricardo, que bom que ligou. Elas estão bem, muito bem. A pequena Lia dormiu a noite toda e Sofia... A Sofia é uma mulher notável. Ricardo sentiu uma pontada de curiosidade. Notável? Como assim? Nossa cozinheira ligou hoje de manhã, está doente e não pôde vir. O café da manhã seria pão e café, mas Sofia viu a situação, arregaçou as mangas e simplesmente assumiu o controle da cozinha. Ela encontrou alguns ovos, farinha e em menos de 1 hora, o abrigo inteiro cheirava a pão caseiro e bolo de laranja. Na hora do almoço, ela fez uma sopa com os legumes que tínhamos. Ricardo, eu dirijo este lugar há 20 anos. A sopa nunca esteve tão boa. A admiração na voz de Helena era genuína, desprovida de qualquer piedade. Ela não só tem talento, ela tem paixão. Ela tem mãos de ouro. Ricardo desligou o telefone, sentindo algo se acender dentro dele. Mãos de ouro. A informação o atingiu com uma clareza surpreendente. Não era pena o que ele sentia por Sofia. Era respeito. Um respeito profundo e avassalador. Ele a conhecera em seu momento de maior vulnerabilidade, uma figura frágil contra o frio. Mas aquela imagem estava sendo rapidamente substituída por outra, a de uma mulher forte e capaz, que mesmo sem ter nada, encontrava uma maneira de dar, de criar, de transformar uma situação difícil em algo melhor, não apenas para si mesma, mas para todos ao seu redor. Naquela tarde, ele cancelou uma reunião importante, para a perplexidade de sua assistente. Ele não deu explicações. Apenas pegou o carro e dirigiu de volta para o abrigo. Ele a encontrou na cozinha, exatamente como Helena descrevera. O lugar estava impecavelmente limpo e organizado. Sofia se movia com uma graça e eficiência que eram hipnotizantes. Ela não parecia uma mulher que fora resgatada da rua na noite anterior. Ela parecia a rainha daquele domínio. Com o cabelo preso em um coque improvisado e o rosto levemente corado pelo calor do fogão, ela comandava as panelas com uma autoridade silenciosa. Havia uma paixão em seus gestos, na maneira como ela provava o caldo, no cuidado com que cortava os vegetais. Ela não estava apenas cozinhando, ela estava colocando sua alma na comida. Ricardo encostou-se no batente da porta e observou, sem ser notado. Ele viu a maneira como ela sorriu para uma criança que espiou pela porta, oferecendo-lhe um pedaço de pão quente. Ele viu a gentileza com que ela conversou com um dos voluntários idosos. Ali, naquele espaço quente e barulhento, ele via a verdadeira Sofia. Uma mulher de imenso valor, que o mundo havia descartado de forma negligente. Ele esperou até que o ritmo frenético diminuísse, até que as panelas principais estivessem fora do fogo e ela estivesse limpando a bancada. Então ele se aproximou. "Sofia", ele começou. Ela se virou, surpresa ao vê-lo ali. A desconfiança voltou aos seus olhos instantaneamente, a guarda se erguendo. "Senhor Ricardo." A formalidade era uma parede entre eles. Ele ignorou. "Helena me contou sobre o seu talento", disse ele, indo direto ao ponto. Sua voz era a de um homem de negócios, mas o tom era sincero. "Acontece que o abrigo precisa desesperadamente de uma cozinheira dedicada. Gostaria de lhe oferecer o cargo. É um trabalho remunerado, com um pequeno salário para começar, o suficiente para que você e Lia tenham seu próprio espaço. Não é um favor", ele enfatizou, olhando-a diretamente nos olhos, querendo que ela entendesse a importância daquelas palavras. "É uma proposta de emprego. Você merece ser paga pelo seu valor." Sofia ficou em silêncio, completamente atônita. Seus lábios se entreabriram, mas nenhum som saiu. Ela esperava qualquer coisa. Uma pergunta indiscreta, uma exigência velada, um lembrete da dívida que tinha com ele. Mas uma oferta de emprego, uma oferta que não via sua necessidade, mas sim sua habilidade. Era algo tão fora de sua realidade que ela não sabia como reagir. Ela o estudou por um longo momento, o olhar afiado buscando qualquer traço de falsidade, qualquer indício de piedade. Mas tudo o que encontrou no rosto daquele homem poderoso foi uma sinceridade desconcertante.
Ele não a estava diminuindo com caridade. Ele estava a elevando com reconhecimento. Lentamente, a tensão em seus ombros diminuiu. A muralha de desconfiança, construída com os tijolos de uma vida inteira de decepções, começou a apresentar sua primeira rachadura significativa. Pela primeira vez em muito tempo, alguém a via. "Eu aceito", disse ela, e sua voz, que antes era um sussurro, soou firme e clara. Ela ergueu o queixo e um brilho de determinação substituiu a incerteza em seus olhos. "Mas nos meus termos." Ricardo arqueou uma sobrancelha, intrigado e ainda mais impressionado. "Quais termos?" "Eu cozinho para todos", disse ela, com uma autoridade recém-descoberta. "Moradores, voluntários, qualquer um que entre por aquela porta com fome. Ninguém será recusado na minha cozinha." Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Ricardo, o mesmo sorriso genuíno que Lia havia conseguido arrancar dele. Não esperaria menos. Naquele momento, algo mudou fundamentalmente entre eles. Ele não estava mais oferecendo caridade. Estava investindo em dignidade. E Sofia não estava mais aceitando uma esmola. Estava reivindicando seu valor. O magnata e a cozinheira haviam encontrado um terreno comum, não baseado em poder ou dinheiro, mas em respeito mútuo. Uma das primeiras decisões que Ricardo tomou depois de contratar Sofia foi uma que ia contra todos os seus instintos de magnata. Ele proibiu a si mesmo e a sua equipe de fazer qualquer tipo de pesquisa sobre o passado dela. Em seu mundo, a informação era poder. Ele poderia, com um único telefonema, saber tudo sobre Sofia, de onde ela veio, por que estava na rua, quem era o pai de Lia. Mas ele não o fez. Ele percebeu que conhecer os fatos do passado dela seria uma invasão, uma forma de reduzi-la a uma história de infortúnio. Ele não queria conhecer o relatório, ele queria conhecer a mulher. E assim, ele começou a aprender sobre ela da única maneira que importava, através de suas ações. Suas visitas ao abrigo se tornaram uma parte inesperada e essencial de sua rotina. Para sua equipe e para o conselho de sua fundação, ele justificava as visitas como uma supervisão de perto dos investimentos ou uma análise de otimização de recursos. Eram pretextos, desculpas corporativas para mascarar uma verdade muito mais simples. Ele ia para vê-la. Ele se tornou uma presença silenciosa e constante no abrigo no final da tarde, encontrando um canto na cozinha ou em uma mesa no refeitório, de onde podia observar o mundo que ela estava criando. E o que ele via o transformava dia após dia. Ele a via na fila do jantar, não apenas servindo a comida que preparara com tanto esmero, mas tratando cada pessoa como um indivíduo. Ele a ouviu chamar um senhor idoso pelo nome e perguntar sobre sua tosse. Viu-a garantir que uma jovem mãe com um bebê de colo recebesse uma porção extra, sussurrando: "Você precisa de força por 2. Para Sofia, aquelas pessoas não eram um número anônimo na estatística da pobreza. Eram vizinhos. Eram sua comunidade. Ela oferecia a cada um deles um prato de comida e uma colherada de dignidade. Uma noite, um evento em particular se gravou na alma de Ricardo. A noite estava fria novamente e o serviço de jantar havia terminado. Ricardo estava se preparando para sair quando viu Sofia pegar um prato. Ele reconheceu que era a sua própria porção, que ela havia guardado, e um dos cobertores doados. Em silêncio, ela saiu pela porta dos fundos. Ricardo, movido por uma curiosidade irresistível, a seguiu a uma distância segura. Do outro lado da rua, encolhido em um beco para se proteger do vento, estava um homem idoso, magro e tremendo de frio. Ele era uma das muitas sombras que a cidade grande produz e depois ignora. Sofia se aproximou dele com calma, sem alarde. Ela se ajoelhou, colocando o cobertor sobre os ombros trêmulos do homem e oferecendo-lhe o prato de comida quente. O homem a olhou com olhos marejados, sem conseguir falar. Sofia apenas sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. E então, sem saber que estava sendo observada, ela murmurou para si mesma, as palavras sendo levadas pelo vento, mas chegando claras aos ouvidos de Ricardo. Ninguém deveria se sentir invisível. Ricardo parou na escuridão, o coração apertado no peito.
Naquele gesto simples e profundo, ele não viu uma mulher que precisava ser salva. Ele viu uma força da natureza. Ele viu uma integridade e uma compaixão tão puras que o deixaram sem ar. Ela que tinha tão pouco dava tudo de si. Naquele momento, a imagem de sua falecida mãe veio à sua mente com uma clareza dolorosa. Sua mãe tinha sido assim, uma mulher de uma força quieta, que sempre encontrava uma maneira de cuidar dos outros, que acreditava que a verdadeira riqueza não estava no que se acumulava, mas no que se compartilhava. Ele via a mesma alma nobre e altruísta em Sofia, uma mulher que o mundo havia maltratado e descartado. A curiosidade inicial que o levara a falar com ela naquela primeira noite fria havia evoluído para respeito. E agora, esse respeito se aprofundava em uma admiração que beirava a reverência. O gelo que ele havia construído meticulosamente ao redor de si mesmo por anos, a armadura de cinismo e pragmatismo que o protegia, estava derretendo sob o calor da dignidade dela. Ele começou a perceber o quão vazia sua própria vida era em comparação. Ele podia mover mercados, construir impérios, mas não sabia a última vez que tinha feito algo que importasse de verdade. Algo que não envolvesse um retorno sobre o investimento. Sofia, com suas mãos de ouro e seu coração ainda mais valioso, estava lhe mostrando um tipo diferente de riqueza. Ele voltou para seu carro de luxo naquela noite, sentindo-se o mais pobre dos homens. Ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas ela tinha algo que ele nem sabia que lhe faltava, sem que ele percebesse a admiração profunda que sentia por aquela mulher extraordinária. Estava se transformando em algo muito mais forte, algo que ele não controlava, algo que o assustava e o atraía na mesma medida. Ele estava se apaixonando não pela mulher que ele salvou, mas pela mulher que, sem dizer uma palavra, estava começando a salvá-lo de si mesmo. As visitas noturnas de Ricardo ao abrigo se transformaram em um ritual sagrado, o ponto de ancoragem em seus dias cada vez mais caóticos e sem sentido. O pretexto de supervisionar o trabalho da fundação já não enganava ninguém, muito menos a si mesmo. Ele não ia mais para observar à distância, ele ia para participar. Começou de forma sutil. Primeiro, ele ajudava a empilhar as bandejas no final do jantar. Depois, começou a ajudar a limpar as mesas. Em poucas semanas, ele se encontrava na cozinha, depois que o último morador tinha sido servido, com as mangas do terno caro dobradas, ajudando Sofia a lavar as enormes panelas. Na quietude do abrigo adormecido, entre o cheiro persistente de alho e temperos e o vapor que subia da pia, as barreiras entre o magnata e a cozinheira começaram a desmoronar. O silêncio inicial, antes preenchido pela desconfiança dela e pela incerteza dele, deu lugar a conversas. No começo, eram assuntos triviais: o clima, o time de futebol da cidade, as travessuras de Lia. Mas aos poucos, naquele santuário de calor e cheiro de pão, eles começaram a compartilhar pedaços de si mesmos. Eu sempre sonhei em ter um pequeno bistrô, confessou Sofia uma noite, enquanto secava as mãos em um pano de prato. Seus olhos ganharam um brilho distante, sonhador, nada chique. Um lugar pequeno, aconchegante, com um menu diferente a cada dia, escrito em um quadro negro, comida de verdade que abraça a gente por dentro. Eu consigo até sentir o cheiro. Ricardo parou de esfregar uma panela e a ouviu fascinado. Ela não falava de um desejo vago, mas de um plano detalhado, um sonho construído com paixão. Em resposta, impulsionado pela intimidade do momento, ele se permitiu uma vulnerabilidade que não mostrava a ninguém. E eu, disse ele a voz mais baixa que o normal, às vezes sinto que construí um império só para descobrir o quão sozinho se pode ficar no topo dele. Passo o dia todo gerenciando milhares de pessoas, e à noite, a única coisa que me espera é o eco dos meus próprios passos em uma casa grande demais. Sofia o olhou, e pela primeira vez, não viu o homem poderoso ou o benfeitor. Viu apenas Ricardo, um homem com suas próprias batalhas. Um laço invisível se formou entre eles naquele momento, tecido com os fios de sonhos compartilhados e solidões confessadas. A seriedade era frequentemente quebrada por momentos de leveza. Uma noite, Ricardo, tentando carregar uma pilha de pratos maior do que conseguia,
Desequilibrou-se e quase provocou um desastre. O barulho dos pratos batendo uns nos outros e o seu rosto de pânico fizeram Sofia soltar uma gargalhada. Não foi um sorriso contido, foi uma risada alta, genuína e cristalina, que ecoou pela cozinha silenciosa. O som pegou Ricardo de surpresa e o aqueceu por dentro. Ele começou a rir também, da sua própria falta de jeito. E por um instante eles não eram duas pessoas de mundos diferentes, mas apenas um homem e uma mulher rindo juntos no final de um longo dia. Lia se tornou a ponte de ouro entre eles. A menina, que agora o chamava de Ricardo amigo, com a maior naturalidade, passou a esperar por ele todas as noites. Ela corria para ele assim que ele chegava, segurando um novo desenho para mostrar. Um sol com um rosto sorridente, uma flor torta, ou sua obra-prima. Um retrato de 3 figuras de palito de mãos dadas. Uma mulher alta, um homem ainda mais alto e uma menina no meio. Ricardo guardava cada um desses desenhos em sua pasta de couro cara, ao lado de contratos multimilionários. O que Sofia não sabia era que enquanto ela e Ricardo construíam essa amizade frágil e preciosa nas noites do abrigo, durante o dia, ele estava movendo o céu e a terra. A semente do sonho dela havia fincado raízes profundas na mente dele, e ele, um homem de ação, estava determinado a fazê-la florescer. Ele encarregou sua fundação de uma nova missão, ultra-secreta. Encontrem um espaço, ele instruiu sua equipe, um café ou um pequeno restaurante que tenha fechado em um bairro charmoso com potencial, discreto mas com alma. Em 2 semanas, eles encontraram um antigo café de esquina, com grandes janelas de vidro e um espaço que, embora empoeirado e abandonado, tinha um potencial imenso. Em nome da fundação, Ricardo o comprou. Ele passava horas com arquitetos, não ditando ordens, mas descrevendo um sentimento. Eu quero que seja quente, dizia ele. Quero que as pessoas se sintam abraçadas quando entram aqui. Em sua mente, o lugar já estava vivo. Ele já via o quadro negro na parede com a caligrafia elegante de Sofia. Via as mesas de madeira cheias de famílias e amigos. Via Sofia no comando de sua própria cozinha reluzente, não por caridade, mas por direito, por talento. E ele se via sentado em um canto, apenas observando-a brilhar. Ele ainda não havia lhe dito uma única palavra, mas já estava construindo, tijolo por tijolo, um futuro para ela, para eles. O nome do projeto, guardado a 7 chaves em seus arquivos, era simples e poderoso. O Abrigo da Esperança. Era um abrigo para todos que precisassem, sim, mas em seu coração, Ricardo sabia que ele era o primeiro da fila, buscando refúgio naquela esperança. A verdade não foi revelada com um grande gesto ou uma confissão dramática. Ela chegou de forma sorrateira, em uma manhã de terça-feira, trazida por um acaso do destino. Sofia havia chegado mais cedo ao abrigo, antes mesmo de o sol nascer completamente. Lia tinha tido um pesadelo e não conseguia voltar a dormir. Então Sofia decidiu começar o preparo do dia, encontrando conforto na rotina familiar da cozinha. Enquanto caminhava pelo corredor silencioso, ela ouviu uma voz que ela conhecia bem, mas com um tom que ela raramente ouvia. O tom de comando, eficiente e sem emoção do magnata. Ricardo estava no pequeno escritório de Helena, de costas para a porta, falando ao telefone. A porta estava entreaberta e sua voz viajava claramente pelo corredor vazio. Sim, a compra do espaço na Rua das Flores está finalizada, dizia ele. O projeto Abrigo da Esperança seguirá como planejado. Contrate os melhores, não economize na reforma da cozinha. E Alice, por favor, mantenha o nome da fundação em toda a documentação por enquanto. Sofia ainda não sabe de nada. Quero que seja uma surpresa. Uma pausa. Ótimo, obrigado. Ricardo Almeida, desliga. Ricardo Almeida. O nome completo a atingiu como uma onda de água gelada, tirando-lhe o fôlego. Não era apenas Ricardo amigo, era Ricardo Almeida, o bilionário das capas de revistas de negócios, o gênio implacável cujas fotos apareciam ocasionalmente nos jornais. O homem que esteve ali, noite após noite, lavando pratos ao seu lado, rindo de suas próprias piadas ruins,
era um dos homens mais poderosos e inalcançáveis do país. E ele havia mentido. Não com palavras, mas com o silêncio, com a omissão. Abrigo da esperança. Projeto. As palavras ecoaram em sua cabeça, distorcendo cada lembrança, cada conversa, cada risada compartilhada. Tudo o que ela pensava ser genuíno e espontâneo, de repente pareceu roteirizado, calculado. Uma estratégia. Quando Ricardo desligou o telefone e se virou, seu rosto ainda tinha a expressão focada do executivo. Mas então ele a viu parada no corredor, e a máscara caiu. Seu rosto empalideceu e uma expressão de puro pânico tomou conta de suas feições. Ele sabia instantaneamente que ela tinha ouvido. "Sofia!" Ele começou dando um passo em sua direção, a voz rouca e incerta. "Era tudo um projeto?" Ela o interrompeu. Sua voz não era alta, mas tremia com a força da mágoa, cada palavra uma faca afiada. "Eu, minha filha, meu trabalho na cozinha, nós fomos apenas mais uma de suas doações de caridade? Um item na sua lista de boas ações?" Não, claro que não. Sofia, nunca foi isso", disse ele, desesperado para fazê-la entender, mas as palavras certas o abandonaram. "Você nunca foi um projeto, você..." Mas a ferida era profunda demais. Não era sobre o dinheiro ou sobre o café que ele estava construindo para ela. Era sobre a base em que tudo havia sido construído. A confiança, a sensação de ser vista como uma igual. E essa base tinha acabado de ruir. "Você pode me dar um emprego, pode me dar um teto", continuou ela, recuando um passo quando ele tentou se aproximar. As lágrimas que ela se recusava a derramar queimavam em seus olhos. "Mas você não pode tirar a minha dignidade fingindo ser algo que não é. Eu lutei por cada migalha de respeito que tenho. Eu não precisava ser salva por um magnata. Eu precisava de um amigo." A palavra amigo saiu com um peso de traição que fez Ricardo recuar, como se tivesse sido fisicamente atingido. Sem dizer mais nada, Sofia se virou e caminhou a passos firmes até a cozinha, o lugar que havia se tornado seu refúgio e seu palco. Ricardo a seguiu, o coração martelando contra as costelas. Em um gesto lento e deliberado, ela desamarrou o avental que usava, o símbolo de sua paixão e de seu valor. Ela o dobrou cuidadosamente e o colocou sobre o balcão de aço inoxidável, bem no lugar onde eles haviam rido juntos na noite anterior. O gesto foi final, uma renúncia silenciosa e devastadora. Então, ela se virou e saiu da cozinha, passando por ele sem olhar em seu rosto. Ricardo ficou sozinho no silêncio ensurdecedor. A cozinha, que momentos antes era um lugar de promessas e calor, de repente pareceu fria, estéril e vazia. O cheiro de café que começava a passar parecia amargo. Ele olhou para o avental dobrado sobre o balcão, um pequeno monumento à confiança que ele havia quebrado. Nos dias que se seguiram, o silêncio de Sofia foi um abismo na vida de Ricardo. Ela não foi embora do abrigo, mas se afastou da cozinha, recusando-se a voltar. O lugar ficou sem alma. A comida voltou a ser sem graça. As risadas desapareceram. E nesse vazio torturante, Ricardo foi forçado a confrontar a verdade. Ele não havia se apaixonado por uma mulher frágil que ele podia salvar. Ele havia se apaixonado por sua força, por sua integridade, por sua risada que iluminava a noite. Ele percebeu, com uma clareza que doía, que não era ela quem precisava dele. Pela primeira vez em sua vida calculada e solitária, era ele quem precisava desesperadamente de alguém. E ele tinha acabado de afastar a única pessoa que o fazia sentir que tinha um lar para onde voltar. Os dias que se seguiram foram um inferno silencioso para Ricardo. Ele voltava para seu império de vidro e aço, para as reuniões, para os números que piscavam em telas. Mas nada fazia sentido. O mundo que antes o definia agora parecia uma farsa, um palco elaborado e sem alma. A ausência de Sofia era um buraco em sua existência. Ele tentou ligar, enviar mensagens, mas todas foram ignoradas. Ele sabia que não poderia consertar isso com dinheiro ou poder. A ferida que ele abrira não era material, era na dignidade dela, na confiança que ela havia depositado hesitantemente nele. Após uma semana de tortura, ele entendeu.
Grandes gestos não funcionariam. Pedidos de desculpa ensaiados seriam inúteis. A única maneira de alcançá-la era despir-se de tudo o que ele era. O magnata, o benfeitor, o homem no controle, e se apresentar a ela como ele se sentia, quebrado e precisando de ajuda. Naquela noite, ele não foi para casa depois do trabalho. Ele dirigiu mais uma vez para o abrigo. O refeitório estava cheio, o zumbido das conversas e o tilintar dos talheres preenchendo o ar. A comida estava sendo servida, mas não era a de Sofia. Faltava o cheiro, a vida. Ricardo não entrou no refeitório. Ele foi direto para a cozinha, o coração batendo descontroladamente. Ele não disse nada. Não procurou por ninguém. Apenas encontrou um banquinho de metal em um canto, o mesmo tipo de banquinho em que a vira sentada naquela primeira noite, e se sentou. E esperou. Sua presença não passou despercebida. Os voluntários o olhavam de soslaio, cochichando entre si, confusos ao ver o poderoso Ricardo Almeida encolhido em um canto de sua cozinha, parecendo um menino perdido. Mas ninguém ousou interromper sua vigília silenciosa. Ele ficou ali por 1 hora, talvez mais, o tempo perdendo o significado. Finalmente, a porta se abriu e Sofia entrou. Ela parecia cansada, os ombros ligeiramente curvados. Ela não estava usando o avental. Ela parou abruptamente ao vê-lo. Seus olhos se encontraram através da cozinha e, por um instante, o mundo pareceu parar. Ricardo viu a dor ainda presente no olhar dela, mas também viu uma ponta de exaustão, um cansaço daquela guerra fria entre eles. Ele não se moveu, apenas a olhou, deixando toda a sua vulnerabilidade, todo o seu arrependimento, visível em seu rosto. Ele não tinha mais defesas. Sofia hesitou por um longo momento. Então, ela respirou fundo, caminhou até o fogão, pegou uma concha e encheu uma tigela com a sopa do dia. Ela atravessou a cozinha, o som de seus passos ecoando no silêncio que se formara, e colocou a tigela quente no balcão à frente dele. Coma. Está frio lá fora, disse ela, a voz baixa, sem olhá-lo diretamente. Foi um gesto de cuidado, um reflexo da mulher que ela era, a mulher por quem ele se apaixonara. Foi a primeira fresta de luz na escuridão. Ricardo olhou para a sopa e depois para ela, a garganta apertada. Eu não vim aqui para ajudar, disse ele, a voz clara e firme fazendo-a finalmente encará-lo. Eu vim aqui porque precisava de você, ele confessou, colocando toda a verdade de sua alma naquelas palavras. Os olhos dela se arregalaram levemente. Eu passei a vida inteira controlando tudo, planejando tudo. Eu não sei como querer coisas que não posso controlar, mas eu sei disso. Nada mais tem o gosto certo se não for feito por você. Uma lágrima solitária escapou dos olhos de Sofia e deslizou por seu rosto. A confissão dele não era um pedido de desculpas, era um testemunho. Era a verdade nua e crua de sua própria necessidade. Então não vá embora de novo, sussurrou ela, a voz embargada. Eu nunca precisei de um milagre, Ricardo. Só precisei de alguém que ficasse. Eu vou ficar, respondeu ele, a promessa soando como um voto sagrado. Ele estendeu a mão sobre o balcão, a palma virada para cima, uma oferta silenciosa. Não para salvar ninguém, não como um projeto, mas porque pela primeira vez na minha vida eu sinto que tenho um lugar para voltar. E é aqui, com você. Sofia olhou para a mão estendida dele, e depois de uma eternidade que durou apenas alguns segundos, ela colocou a mão sobre a dele. Seus dedos se entrelaçaram, quentes e firmes. A conexão foi restabelecida, não sobre as ruínas da antiga, mas em um terreno novo e mais forte, um terreno adubado pela honestidade e pela mútua vulnerabilidade. Nenhuma outra palavra era necessária. A tigela de sopa foi esquecida no balcão, o vapor subindo e se dissipando no ar. Mas naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, ambos se sentiram verdadeiramente nutridos, saciados e completos. O projeto real, o verdadeiro abrigo da esperança. Não era um prédio de tijolos e argamassa. Eram as duas mãos unidas sobre um balcão de aço inoxidável, no coração de uma cozinha de abrigo. 1 ano se passou. 1 ano de conversas noturnas que se transformaram em manhãs compartilhadas. 1 ano de confiança sendo reconstruída,
não com palavras, mas com a consistência de quem fica. 1 ano de um magnata aprendendo a medir a riqueza em risadas e abraços, e de uma mãe e uma filha aprendendo a acreditar em um futuro seguro. Na orla da cidade, onde antes havia um café abandonado, agora se erguia um prédio vibrante e acolhedor. Grandes janelas de vidro convidavam a luz do sol para dentro, iluminando um espaço que era muito mais do que um restaurante. Na placa de madeira entalhada à mão lia-se "O Abrigo da Esperança". E era exatamente isso. No andar de baixo funcionava o bistrô de Sofia, sempre movimentado, o cheiro de comida de verdade se espalhando pela rua. Mas nos andares de cima, o projeto ganhava alma. Havia salas para treinamento vocacional, uma horta comunitária no terraço, onde os moradores cultivavam seus próprios alimentos, e pequenos apartamentos mobiliados para famílias em transição, um lugar seguro para recomeçar. No coração de tudo, orquestrando cada detalhe com uma paixão feroz e um sorriso gentil, estava a chefe e diretora, Sofia. No dia da inauguração, o local estava lotado. A comunidade, a imprensa, voluntários e os novos moradores se misturavam em uma celebração alegre. Ricardo subiu a um pequeno palco montado no pátio. Ele usava um terno como sempre, mas o usava de forma diferente agora, com um conforto e uma leveza que antes não possuía. Ele segurava um discurso preparado em suas mãos, mas antes que pudesse dizer uma única palavra, um pequeno furação de cabelos castanhos e vestido florido furou a multidão e correu em sua direção. Lia, agora com 5 anos e a confiança de uma rainha, subiu os degraus e se agarrou à perna dele. Então ela se virou para a multidão, pegou o microfone da mão de um Ricardo surpreso e anunciou com uma voz alta e clara: "Este é o meu pai. Eu desejei por ele há muito tempo, e ele veio." Um silêncio chocado tomou conta do público por um segundo, seguido por uma onda de risos e lágrimas. O discurso de Ricardo foi esquecido. Ele olhou para Sofia na primeira fila, que tinha as mãos sobre a boca, os olhos brilhando de amor e diversão. Ele então se ajoelhou ao lado de Lia, ficando do seu tamanho, e falou no microfone com uma voz suave. "Sabe de uma coisa, filhota?", disse ele para a menina, mas suas palavras eram para todos. "Acho que eu desejei por vocês duas também, por muito mais tempo." Naquela noite, véspera de Natal, a agitação da inauguração deu lugar a uma paz profunda. Os 3 estavam em seu novo lar, um pequeno e aconchegante chalé, construído nos fundos do terreno do abrigo, aninhado perto da horta. Do lado de fora, os últimos participantes de uma oficina de artes soltavam lanternas de papel no céu escuro, cada uma carregando um desejo escrito. Lia estava entre os 2 no sofá, já de pijama, sonolenta, mas lutando para manter os olhos abertos para não perder as luzes flutuantes. Sofia encostou a cabeça no ombro de Ricardo, observando as pequenas chamas subirem em direção às estrelas. O calor da lareira, o cheiro de pinho da árvore de Natal no canto e o peso de sua filha dormindo entre eles criaram uma bolha de felicidade perfeita. "Nós costumávamos desejar por um milagre", sussurrou Sofia, a voz cheia de uma emoção serena, lembrando-se daquela noite fria e desesperada em um banco de metal. Ricardo a abraçou com mais força, envolvendo também a pequena Lia em seus braços. Ele olhou pela janela para a última lanterna que subia, uma pequena estrela de esperança feita pelo homem. Ele finalmente entendia o que eram milagres. Não eram eventos grandiosos e inexplicáveis, eram os momentos silenciosos de pertencimento, a mão certa para segurar no escuro, a certeza de ter um lugar para onde voltar. "Acontece", disse ele, a voz cheia de uma paz que ele nunca conhecera em seus anos de conquistas, "que vocês foram um milagre que eu nunca ousei pedir." E sob um céu cheio de desejos que se tornavam realidade, a pequena família estava finalmente em casa, completa, envolta em uma luz quente que era só deles.